O celular que você perguntou, né? A gente aqui prioriza não ter. Eles não têm um aparelho próprio deles. Não, enquanto não se sustentar, nem vai ter. Luísa, você vai ter 10 filhos, eu não sei. Quantos filhos for pra vir, tem. Financeiramente, vocês vão conseguir dar conta de todo mundo. Aquilo ali dura nem uma semana. Uma semana? Eu sei que você tá doido pra me perguntar se eles vão pra escola, né? Eu ia perguntar isso. Desde o início. E se eu te dissesse que tem uma mãe de 5 filhos que nunca colocou nenhum deles na escola? E que ela literalmente vai ter quantos filhos Deus quiser? Essa é Luísa Demarré. Ela e o marido tomaram uma decisão que foge completamente do que a sociedade considera normal. Eles decidiram ser abertos à vida. Isso significa que sempre que um filho vier, ele será muito bem-vindo. Eles não fazem uso de nenhum método para evitar uma gravidez, deixando esse controle totalmente nas mãos de Deus. E além dessa escolha, os filhos também não frequentam uma escola tradicional. A educação acontece dentro de casa de um jeito que muita gente nem imagina ser possível, mas que aqui nos Estados Unidos já é uma realidade: o homeschooling. E como isso funciona na prática? Como é que é o dia a dia de uma família tão fora do comum? E por que alguém tomaria essa decisão? E é isso que vamos entender hoje no backstage dessa família que vive sem roteiro, onde cada novo filho, cada novo dia e cada novo desafio são recebidos como parte de um plano muito maior. Eu já pedi ela em namoro, mas já querendo casar. E não me interessava se ela era virgem ou não. Você não vai me dar essa prova de amor, você não vai ter uma relação comigo. A maior prova de amor que eu posso te dar é esperar por você. Agora eu entendi como você convenceu o homem ali. Você não controla os filhos que Deus envia. Ele é que decide. E aí, pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao podcast mais diferenciado do Brasil. E coloca diferente nisso com a nossa convidada de hoje, Luísa. Muito obrigado por ter topado estar aqui comigo. Prazer é meu. É incrível porque eu acho que é um feito histórico aqui. Eu não sei quantos podcasts no Brasil tiveram com uma grávida fazendo podcast. De 5? De 5. A gente vai entrar nessa história. Mãe diz, esse é o 5º filho, aberta a vida, então vão vir mais aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Exato. E aí eu acho que é isso. Para começar essa história toda, até a galera ter um pouco mais de contexto, eu acho que é importante você contar um pouco de como é que foi o seu relacionamento, né? A decisão de ser aberta à vida, pra gente entender um pouco e conseguir progredir no contexto atual. Então, eu fui criada numa família católica, no Rio de Janeiro. Temos uma similaridade aí. É, né? Aliás, eu estudei no Santo Inácio. E eu na OLM, que era uma escola católica também no Rio. Já foi uma coincidência. Mas eu sempre fui criada numa família aberta à vida. Os meus pais nunca tomaram anticoncepcional. O que significa aberta à vida, né? Perguntar isso aí. Abertura à vida significa que você não controla os filhos que Deus envia. Ele é que decide. Entendi. Então, os meus pais... Minha mãe engravidou 5 vezes. Ela realmente perdeu, infelizmente. Mas somos 4 irmãos, né? Somos 4 filhos. Então, não significa que você vai ter 20 filhos, a abertura à vida. Tá. Significa que você está nas mãos de Deus. E eu já fui criada com essa mentalidade, com esses ensinamentos que são católicos. A Igreja Católica, ela quando diz abertura à vida, ela nos chama a viver isso. É que não é muito explicado às vezes. Mas, quando eu conheci o meu marido... Eu lembro que no primeiro Réveillon, a gente tinha 1 mês de namoro, ele muito empolgado já, né? Muito apaixonado, né, amor? Em 1 mês já? Ele virou todo empolgado e falou assim, não, porque eu vou casar com você e a gente vai ter 2 filhos... Não, vai ter 4 filhos, que ele já sabia que eu vinha de uma família grande, né? Para os padrões e tal. E a gente vai ter 4 filhos e tal. Aí eu virei e falei assim, olha... então você não vai casar comigo, porque eu não posso saber quantos filhos eu vou ter. Eu quero ter no mínimo 4 mesmo. Tá, ali. Mas não é bem assim. E aí ele ficou meio parado assim, me olhando. Pensando. E aos poucos a gente foi... Claro, é no namoro que a gente conversa. Por que tem muitos casamentos, às vezes, que dão errado? E no namoro parece que é uma maravilha. Porque no namoro não se conversa nada. No namoro não tem responsabilidade de nada. E aí a pessoa casa, na verdade, com um desconhecido. Pode estar namorando, às vezes, há 10 anos. Sim. Mas há 10 anos de forma egoísta. Para os seus próprios interesses. Perfeito. Mas quando você namora visando realmente um casamento, você precisa conversar. Para que o casamento realmente seja construído. Então, a minha ideia era que, assim,
ele, para ser o meu marido, teria que conquistar esse espaço. E aí, deu trabalho? Não foi? Ficou assustado, amor? Quer contar aqui, nada. Felipe? Chega aí, fala aqui no meu. Deixa eu chegar aqui pra contar a minha versão, né? Bom, é o seguinte, eu era de outra bolha. Não, eu sou de família católica, mas eu era um católico de BGE, né? Aquele católico que não é católico, que não praticava, né? Ia na missa mais em datas comemorativas. Não, aliás, eu só saí com ele, aliás, a gente teve um primeiro encontro às cegas. Não, deixa eu te contar essa. Não sei se você vai lembrar, mas antigamente o Facebook ele recomendava as pessoas, não era? Ah, tá. Isso. Os mais próximos, há 12 anos atrás. Tá. E a gente malhava na mesma academia. Então eu já mirava ela, olha assim, só, achava ela bonita. Eu malhei nessa academia 2 anos com ela. antes dele ser recomendado a mim. 2 anos, Caraca. eu já estava em outra academia, eu não ouvia. Bom, ficou na mente. Aí a gente malhava tá nessa academia, na Barra da Tijuca, né? Academia da Praia, antiga Academia da Praia, ali perto do PP, né? Então naquele buchicho todo. Teve uma certa vez que eu fui à missa. Por uma desilusão amorosa de antigamente. Amorosa. Coisa de garotão. E aí eu encontrei ela na primeira fileira da igreja, assim, da missa. E aí aquilo ficou gravado em mim, né? E aí o Facebook recomendou. 2 anos depois. Isso, meses depois. Meses depois. Ele recomendou e eu resolvi adicionar ela. E mandei mensagem. Só que, né, eu mandei mensagem que eu não ia falar que eu ouvi ela na academia. Eu falei que eu mandei mensagem dizendo que eu encontrei, que eu vi ela na igreja. Se falasse na academia, eu já ia descartar. Aí ela aceitou. E aí a gente começou a bater o papo, né? Então, essa é a minha dúvida. Como é que foi essa sua reação quando você, na época, ela falou 4 não? Então, mas eu não sabia quão católica ela era, né? Tinha 1 mês de namoro. Isso. Só que eu nunca fui um cara de sair muito pra noitada, assim, de gostar, né? Eu saía, mas não era uma coisa que tava em mim, assim, de gostar disso. E aí, quando eu conversei com ela, eu senti aquilo como um chamado, né? Um chamado de Deus. E foi mesmo. Eu tenho uma Porque quando eu olhei pra ela e conversei com ela, eu, trocando uma ideia com ela, assim, né? Eu já sabia que ali eu queria algo a mais. Eu não queria ficar naquele namorico, eu já queria um casamento. Né? Pra dar um contexto pra galera, quantos anos vocês tinham? Eu tinha 23. Eu tinha uns 30 27, amor. 27. Fugi as datas. Minha idade, acabei de fazer 27. Olha o chamado. O chamado. A galera vai comentar. A pressão. Então, esse chamado que eu já estava sentindo já era algo especial. Então, o fato de eu ver ela na igreja e aquilo me marcar, já foi construindo em mim um desejo de algo a mais. Principalmente para esse lado do matrimônio. Né? De fazer diferente, exatamente. Porque eu vivi uma vida meio... Enfim, do outro lado. Não tão cristã. Tá. E aí foi uma decisão que eu tomei, que eu falei, não, é ela que eu quero, eu vou casar com ela. Ele me pediu em namoro sem tentar me beijar, tá? Caraca, não, sério? e foi na primeira vez. Gente, isso é sério. Acho que eu saí 2 vezes com ela. Isso nunca tinha acontecido comigo, tá? Foi pra pessoa não tentar me beijar. Uma foi pra conhecer ela. Mas só uma dúvida, esse não tentar beijar é porque você já entendia o contexto não sabia nada. Não sabia nada, só... Não, o que acontece é o seguinte... Não, eu vi que ela era uma menina de Deus, era diferente, especial. Ela não era uma menina comum que a gente vê por aí da sociedade, tipo... Mas eu saía, depravada, fazia tudo. etc. Mas ela era de academia ao mesmo tempo, mas eu vi que era algo diferente nela. Entendi. E aí eu decidi, enfim... encarar esse projeto aí essa missão mesmo, né? E aí eu chamei ela pra sair. A gente saiu a primeira vez. A gente ficou conversando no conhecemos. Facebook. Aí eu comecei... Na conversa eu comecei a entender já o grau onde eu tava pisando, né? Tá, certo. Né?
E aí eu já falei, não, é ela. Nossa, E estou ouvindo agora. na segunda vez, isso eu nem tentei dar um beijo nela. Uhum. Eu já pedi ela em namoro sem beijar ela. Isso o quê? Um mês? Não, então, a Não, gente segundo estava encontro. conversando no Facebook. Ele me chamava pra sair, eu ficava, gente, eu não conheço esse menino. Vai que ele é um maluco. Porque, assim, ele era bonito. Obrigado. Aí... Falou? Era. não. Eu também era, tá? Agora eu estou gordinha. Mas eu estou grávida. Bom, e aí eu falei assim, vai que ele é um maluco. Saí me chamando pra sair, assim. Então eu falei assim, tá bom, eu topo sair com você. Mas eu falei, tem que estar muita gente em volta pra eu saber qual é desse cara. Qualquer coisa foge. Qualquer coisa eu fujo. Aí eu marquei no calçadão da PP. Praia da Barra. Uhum. Bem no PP quase, antes, Isso, né? isso. Sei lá, que era perto da minha casa. E eu falei assim, então a gente se encontra lá. E a gente foi se encontrar lá. Ele falou, eu te busco. Eu falei, tá maluco, vai me buscar? Eu não conheço ele. Não vai me buscar, não. Aí eu fui, avisei a minha mãe, meus pais, olha, estou saindo, fica de olho que eu volte. Mas eu fui andando a pé, era perto da minha casa. E aí quando eu conheci ele ao vivo, eu falei, gente, mas ele é calado, é um mudo. Ele não fala nada. Na internet era soltinho, né? Falava várias piadas, várias coisas. Aí ao vivo ficou mudo. Eu falei assim, não, eu não vou mais sair com ele não, porque ele não fala nada. Mas ele logo em seguida me chamou pra sair. A gente saiu umas 3 vezes ainda. Eu fui deixando, porque eu gostava do papo dele na internet, eu achava ele bonito. Mas eu queria ver, de fato, ao vivo, como é que era, assim, ele... E o que acontece? A beleza dela me constrangia, né? Olha! Aí, o que acontece quando ele apareceu na internet, aí, gente, é o poder da oração, tá? Meninas, meninos também. Eu tinha 23 anos e eu queria ter um casamento, né, de verdade. E para isso eu sabia que o meu namoro tinha que ser uma coisa séria. Então, desde sempre, eu tentei, e tentei até o fim, viver realmente um namoro sem um relacionamento sexual. Isso é impossível, né? Ainda mais nos tempos de hoje, Pois é. atual. Então, e eu já estava lá com 23 anos. Então, eu falei assim, bom, eu sou drástica, entendeu? Se é para ser assim, a pessoa que me quiser, Jesus, olha só, manda essa pessoa, e pode ser da internet, pode ser de qualquer lugar, mas que ela nem me peça para namoro tentando me beijar, porque aí já vem o crivo. Entendeu? Que eu já vou saber que o cara é forte. Porque, de verdade, uma pessoa que consegue isso é uma pessoa forte. É uma pessoa que consegue se controlar. E no seu casamento, você vai precisar ser fiel à sua esposa em situações diversas. Você vai precisar ser forte. Por exemplo, se eu vou ser aberta à vida, né? Que é a minha fé, é o que eu acredito. E a gente, quando vive fora do que a gente acredita, a gente não consegue viver bem consigo mesmo. Né? Então, eu precisava, para viver bem, viver isso. Então, é uma questão de lógica e de inteligência. Se eu preciso disso tudo, imagina no meu casamento, meu marido, eu toda hora tendo que, né, ter resguardo, ter não sei o quê. Ele vai ter que estar treinado. Sim, perfeito. Ele vai ter que estar treinado. Uhum. Então, isso é um treino que... Aí eu fui, na verdade, até nesse período, entendendo, porque eu também questionava, eu tinha 23 anos, o porquê que Deus pedia isso, né? Essa questão de você conseguir ter esse autocontrole, tudo para o nosso bem, para que a gente possa ser forte, para que a gente saiba construir grande. E eu queria construir grande. E aí, porque a obra da nossa vida está nas nossas mãos. Não está minha obra da minha vida não está na sua mão. Não está na mão do meu pai, da minha mãe, está nas minhas decisões diárias. Então, eu fiz uma oração, que é o que foi interessante, que ele está falando, foi um chamado, foi mesmo, porque eu peguei e no meu quarto, eu tinha voltado de um intercâmbio, eu tinha feito intercâmbio na Itália, e eu falei, chegou a hora de eu conhecer essa pessoa, porque agora eu já tenho 23 anos, eu quero conhecer uma pessoa realmente. E que vem de qualquer lugar. E meu anjo da guarda, eu sempre gostei de rezar o rosário, que é uma oração repetitiva, que eu falo que é a oração dos anjos.
Meu anjo da guarda, você vai pegar essa pessoa que pode estar no Japão, pode estar em qualquer lugar. Se ele existe, manda pela internet. Que ele chegue e, ó, pra eu reconhecer que não queira me beijar. E olha só, que tem que ser bonito. Porque eu vou ficar com ele a vida inteira. Pra sustentar a filha aí, tá? Que vai ser difícil. Né? E aí, enfim, eu de verdade fiz do fundo do meu coração, eu falei, e se ele não existir, eu juro, eu entreguei a minha vida. Eu virei e falei assim, se não existir essa possibilidade, eu não me sinto chamada a ser religiosa, não tinha zero perfil para isso. Por N motivos, não era o meu chamado. Eu falei, então você me leva embora. Porque a minha vida não é aqui agora, minha vida é eterna. Então você me leva embora. No que eu fiz essa oração, ele apareceu na internet. E foi por isso que eu dei trela pra ele. Porque ele era bonito e ele ainda veio e falou. Na verdade, ele me adicionou sem falar nada. Eu peguei e falei assim, gente, geralmente eu ignoraria. Só que eu mandei e falei assim, eu te conheço de algum lugar, por um acaso? Se você me adicionando. Uhum. Aí ele falou, não, eu te conheço da igreja, da qual você frequenta, ou seja, eu frequento. Eu falei, mas eu nunca vi ele na minha vida. E de verdade, gente, eu nunca tinha visto, eu nunca reparei nele não tinha reparado nele na academia. Não, porque eu gosto de academia, mas eu não vou pra ficar vendo ninguém, então eu nunca tinha reparado. É por isso que eu acho que isso só pode ser obra do Espírito Santo. Porque antes dela, eu vivi uma vida, assim, um vazio. E esse fogo, né? Essa chama foi acendendo em mim quando eu conheci ela. E aí, esse desejo de querer construir uma família veio de cara, assim, como um estalo. E por isso que foi assim, seguida, eu já pedi ela em namoro, mas já querendo casar. Então foi tudo muito rápido. Uhum. E não me interessava se ela era virgem ou não, e se eu tinha que encarar isso e enfrentar não os falei nada os disso textos. Com ele. Não tinha nada disso com ele. Mas eu entendi saí com ele o 3 vezes. Porque a última vez que eu saí com ele, eu falei pra Deus, falei assim, a última vez que eu vou dar chance pra esse menino, ele não fala nada, não vou mais sair. Acho que ele sentiu isso, ele logo pediu em namoro. Quando ele me pediu namoro, eu falei assim, é o que você pediu. Eu pedi que fosse uma pessoa que não tentasse me beijar. Eu não estava realmente apaixonada por ele. Eu achava ele bonito, tá? Mas você gosta do contexto todo, né? Da pessoa que fala. Ele ficava contido, ele não E o mais engraçado nada. é que alguma coisa me fazia pra assim, não toca nela. Era o meu anjo da guarda. Gente, o rosário é real. Rezem rosário. Não, e a gente começou a rezar junto também, nisso tudo. No início ele rezava pra me agradar, eu né? entrei nesse projeto de namoro santo. Né? Forte esse termo, né? A gente lutou muito, mas era isso que a gente queria. Porque a dúvida que eu tenho... Ele tá nervoso, né? É maneiro escutar essa história de vocês, porque a minha dúvida é assim, por exemplo, hoje em dia, né? Até a relação, muita gente, hoje tem corte de tudo e tal, traz o contexto até científico do relacionamento sexual que tem um relacionamento, quanto isso, de certa forma, fortifica, em termos ali científicos. Então, fortifica comer o doce antes do seu almoço? Não, mas eu nem como isso aí. Ele é gostoso? Não. O doce é gostoso? O doce é bom. O doce é bom. Vai te satisfazer comer um doce? Sim. Mas se você come o doce, perde a graça, o que seria o almoço. Não, entende? Pra mim, o que vocês falaram tem uma lógica muito grande. E eu vejo, assim, o valor dessa construção. Mas, dado o cenário hoje de internet, de tudo, é muito complexo conseguir, pelo menos, enxergar. Para vocês, para mim, é uma ponta fora da curva. E vocês ainda vêm de um tempo um pouco antes da minha geração, vamos dizer assim. Como é que você vê isso hoje, até passando para, sei lá, novas gerações, de construir essa força e o que era, principalmente acho que na sua cabeça, porque você fala que você cresceu dentro desse ambiente, sim, mas você tinha 23 anos, o que te dava tanta convicção de querer abraçar uma não sei se fala, uma estratégia de relacionamento tão diferente e difícil, não era fácil? Não, então, o que faz você ser forte é o amor que você sente. O amor é o maior incentivador da vontade. Tanto é que uma pessoa, quando está apaixonada, ela faz coisas que ela não faria, ela deixa de ser preguiçosa. Não é? Ela se vira nos 30 para conquistar. O amor é o maior conquistador da vontade. Só que o amor verdadeiro, ele é o de Deus.
Ele pertence a Deus, ele é Deus. Então, quando você é conquistado por este amor, você conhece esse amor, você não pode mais negar. Entende? Então, como eu fui criada conhecendo esse amor, não era simplesmente perguntas e respostas. Quem criou o mundo? Não, eu vivi este amor através dos meus pais. Através dos ensinamentos da verdade. Porque quando você chega na adolescência, chega ali, eu questionei essas coisas para entender. E Deus me deu as respostas. Por que você está me pedindo para eu casar virgem? Por que você está me pedindo isso? E Ele vai te convencendo porque é uma verdade. Que aquilo te faz forte. Aquilo te faz ser fiel não só a Ele, mas às pessoas. Para que você ame mais aos seus. E quem você quer ser na vida? Você quer ser uma pessoa fraca ou você quer ser uma pessoa forte diante das suas dificuldades? Entende? Então, o que fez com que eu avançasse nesse querer foi o amor de Deus, que explica tudo. Só que isso tem que ter a boa vontade da pessoa de querer descobrir, de querer estudar, porque tudo que você quer ser bom na vida, você precisa ir atrás. E ela me explicou. Isso que eu ia perguntar. Porque... Como é que ela... Porque não foi fácil, né? Isso que eu ia falar. A tentação veio. A forma de pensar. A tentação veio, né? Teve momentos que a gente teve que se segurar, mas eu acho que a força dela e o conhecimento que ela passou para mim, né? Me fez entender, né? Esse projeto que a gente está vivendo. E o valor e essa missão, né? Que dela e que me passou pra gente estar junto, né? E seguir junto. Sempre tinha aquele papo, né? Pra ter um verdadeiro relacionamento. A prova de amor que você... Mas você não me ama o suficiente, você não vai me dar essa prova de amor, você não vai ter uma relação comigo. O que eu sempre respondi, eu tive outros relacionamentos menores, mas foi o seguinte, olha só, a maior prova de amor que eu posso te dar é esperar por você. Porque o que eu estou reservando é para você, se você quiser estar nesta posição. Se você não quiser estar nessa posição, tchau, adeus, vai embora. Né? Porque se você não se valoriza, você cai até num buraco sem fundo. Entende? Então, esse é um tipo de tema que deveria voltar mesmo e ser discutido, porque quando alguém se diz especialista em relacionamento, é muito fácil hoje em dia se dizer especialista para amedrontar quem está do outro lado, entendeu? Mas a verdade é que você não pode ser especialista de algo que você desconhece. E a pessoa que se diz especialista de relacionamento e diz que é importante ter o sexo para antes do casamento, ela não está sendo inteligente. Entende? Porque o namoro é um momento de teste. Não é um momento de prova até o fim. É um momento de você testar. Mas não é testar como descartar a pessoa sendo descartável. É testar se aquela pessoa tem um caráter firme para estar com você na sua doença. Entende? Num filho que vai precisar de mais atenção, porque você não sabe os filhos que virão. No momento em que tenha problemas de dívida financeira, você não sabe. O casamento é cheio dessas coisas. Entende? Então, você, para casar com alguém, tem que testar o caráter dela. E o caráter firme se dá em pessoas que são virtuosas, são fortes, vigorosas para enfrentar os seus próprios desejos desordenados. E é uma desordem. Você querer usufruir de todo o prazer, de todo da outra pessoa. Isso me fez lembrar, né, coisas que eu me perguntava antigamente, né, quando a gente estava se conhecendo, ao descobrir, né, sobre a virgindade dela, né. Eu falei, caramba, eu vou casar com ela, mas e se não tiver química? Porque todo mundo... Quando você estava falando, foi a primeira coisa a pergunta que todo mundo falaria, né? E eu me fiz essa pergunta. Cara, se na noite de núpcias eu não tiver química com ela, o que eu vou fazer? Nulidade no casamento, alguma coisa assim, eu não sei. Né? Então eu me questionei muito sobre isso, né? No nosso
relacionamento no noivado e etc. Mas eu aprendi a amar ela sem o sexo. E é isso que é o amor. E isso ficou muito forte. Então, assim, eu falei, cara, se eu aprendi a amar ela sem sexo, cara, eu consigo passar a velhice com ela. Então eu consigo estar com ela pro resto da vida. Independente de tudo. Então, assim, isso fez essa nossa fortaleza. Com oração, com essa dedicação de canal. E tem uma resposta que ele deu uma vez, talvez ele não lembre, que eu achei uma graça. Uma vez uma pessoa perguntou isso na minha frente. Ah, mas as pessoas falam, né? E se não tiver química, se não der certo, ele falou assim, quando você aprende a andar de bicicleta, você lembra disso? Quando você aprende a andar de bicicleta, muitas vezes você cai, mas você acaba aprendendo. Vai ser que nem andar de bicicleta. Aí eu fiquei tão encantada com a resposta inteligente que ele deu, eu falei assim, é verdade. Você não precisa achar que a pessoa tem que responder todas as suas expectativas sexuais uma noite. Você vê que Isso é uma burrice de animal. Você vê que é coisa de Deus, né? Porque ele não lembra dessa pergunta, dessa resposta. Mas você vê que eu fui utilizado mesmo pelo Espírito Santo. Só pode, cara. A minha última dúvida dessa parte do relacionamento não deu nenhuma aceleradinha no pedido de casamento? Ah, com certeza isso ajudou. Eu acho que isso até a gente namorou 2 anos, né? Aí você me pediu casamento. Isso é até um segredo, acho que para as meninas que querem casar logo, eu acho que é a castidade, porque ela faz com que o marido, com que o namorado, peça ela em casamento rápido e case rápido. O homem é mais importante ainda, né? Assim, essa parte. Não é que não seja importante, mas é que faz com que eles tomem mais vigor, mais força de resolver as coisas. Né? Não, mas agora eu entendi como você convenceu o homem ali, porque a lógica por trás faz muito sentido. Realmente você se prepara, assim, pro resto da vida, né? E eu concordo plenamente com você quando você fala do namoro, de não parecer que é o tempo todo você tendo que provar que ama ou algo assim. Você tá construindo, né, essa relação, conversando. Então, acho que realmente é uma forma, vamos dizer assim, mais drástica ou radical de ver como que uma coisa no relacionamento que você tira dessa equação, você consegue realmente fortificar todo esse outro lado de construir essa conversa e tal, porque você tem que mostrar que o amor não é só aquilo, né? O amor... E com atitudes, Sim. Né? Eu lembro que primeiro ele me pediu em namoro, primeiro final de semana, isso você vai lembrar, amor. Primeiro final de semana, ele tinha um casamento em São Paulo da prima dele. E eu, quando estava esperando que eu ia namorar com ele, eu tinha comprado uma festa, eu saía bastante com as minhas amigas e tudo. Então, eu tinha uma festa comprada. Ou seja, já tinha gastado dinheiro, né? Já estava com tudo certo. E aí ele virou, né, com aquele jeito de namoro moderno. Ah, então eu vou para o casamento da minha prima com com meu pai e tudo. Então, poxa, boa festa então para você, né? Aí eu falei, eu não vou. Por que eu vou pra festa? Eu não aceitei namorar com você? Ele ficou me olhando assim, ele falou assim, mas você não comprou o ingresso? Eu falei, eu comprei o ingresso, mas eu tomei uma decisão de namorar com você, então eu não vou na festa, não tem cabimento. Então eu vou vender o ingresso. Você não quer ir na festa? Eu falei, eu queria, mas agora eu não vou. Justo. Justo. Aliás, eu falei assim, é assim que eu gostaria que você me tratasse, então eu não posso te tratar diferente do que eu gostaria que você me tratasse. Uhum. Então, isso já de cara, eu lembro que ele virou e falou assim, cara, ele virou e falou assim, nunca ninguém me tratou assim antes. Como prioridade. Se você se compromete com alguém, o compromisso tem que ter realmente atos de compromisso. Não palavras vazias. Nós estamos namorando. O que significa namorar? É um compromisso. Então, a partir do momento que eu vejo que não serve mais esse namoro, aí eu volto para minha vida realmente descompromissada. Uhum. Mas agora eu estou comprometida. E esse episódio é um tapa na cara, assim, porque eu vi esse sacrifício que ela fez por mim, me passou um ensinamento de que eu preciso fazer isso por ela também. Então, todas as atitudes dela, as ações dela, me fizeram melhorar, né? Ser melhor para ela. Então, acho que isso no namoro todo foi assim, entendeu? Eu acho que eu fiquei com uma pessoa muito forte, com uma base cristã, uma base de educação, com valores no alto, que me passou e me corrigia nos defeitos. E então isso me fez tentar acompanhar ela. E aí me deu um up para evoluir, né? Me fez eu evoluir. Tem uma coisa também
que a gente tem que sempre aprender um do outro. O que me chamou a atenção nele foi um coração de verdade. Ele tem um coração puro, eu não sei explicar. Apesar de tudo que ele viveu, que eu vi que ele logo se comprometeu a ser diferente. Então, isso que eu tô achando muito maneiro da história mesmo, logo, né? Que, ele logo teve uma... Porque eu conhecia outras pessoas que tinham, sei lá, a ideia, mas não conseguiam agir. Entendeu? Legal, bonito. Mas ele não, ele foi firme. Ele viu o que ele queria e ele... Então isso foi uma... É o que eu falei, a pessoa tem que ter a boa vontade de querer compreender e ter a mudança. Não simplesmente... E com flow, né? Tipo... ficar naquela coisa de... legal, mas não se envolve muito no porquê e acaba que não se fortalece. Porque o que leva a gente a decidir, a ter decisões, é o quê? É a nossa inteligência. Nós temos o poder de decidir, a liberdade para decidir, porque nós temos um atributo que nos aproxima de Deus, que é a inteligência. Nós não somos meros animais. Então, a gente precisa utilizá-la para o quê? Para construir, né, a nossa caminhada. Não é? Justo. Não, e agora a minha dúvida, só para a gente acelerar um pouco também na história. Vocês casaram com... fala o termo voto de castidade? Como é que seria... Não. O casamento na Igreja Católica é um casamento sempre que você está ali se comprometendo no altar do sacrifício. Por que se casa na igreja? Porque, eu vou casar, não sei se eu quero casar na igreja. O casamento na igreja é diante do altar do sacrifício. Então, você casa para se doar para alguém. E essa doação mútua é o amor. Aliás, o ato sexual é isso. É a conexão final. É uma conexão. E, aliás, é onde sela o casamento. Ali na igreja, se depois você não tem um ato sexual, você não casou. Entendi, caraca, não sabia desse ponto final. Pois é. Só que você tá ali diante do altar exatamente dizendo, nós somos aqui estamos diante do altar de sacrifício porque nós temos essa consciência que nós vamos o quê? Porque tudo que você diz sim, você vai dizer não para outra coisa. Então, se eu estou dizendo sim para a fidelidade... Eu vou estar dizendo não para o quê? Para uma vida... Individual, né? Egoísta, não é? Enfim, então você tem que ser fiel até que a morte separe. Perfeito. Né? Não é até eu querer ou não mais. É até que a morte separe. Ou seja, eu estou colocando... E quando você faz diante do altar de Deus, você está colocando em jogo a sua salvação. Não é um papel. Você tem que ter palavra diante de Deus. Então, você está botando em jogo a sua salvação. Então, é sério. Entende? Então, é até que a morte separe, os filhos que Deus quiser me enviar. Agora, como é que eu vou ter as pessoas, às vezes, não entendem isso. Por isso que, às vezes, talvez não seja bem explicado. Mas faz parte de nós, bons cristãos, católicos, queremos compreender mais e melhor. Quando você diz para Deus que são os filhos que Ele quiser enviar, como é que você tem uma relação sexual e você pega e impede o envio dele? Mecanicamente até. Seria o anticoncepcional? Anticoncepcional, camisinha. É anticoncepção. Eu tenho o ato de amor, mas eu não sou aberta aos frutos desse amor. Entendi. Entende? Existe sim, a igreja é mãe, ela vê caso a caso, então... Enfim, existe um método natural que não é uma tabelinha, é um método até a OMS, enfim, se quem quiser. Eu não vou entender, nomes, mas... enfim, para dizer que especialistas aprovam, enfim. Mas então a igreja ela apoia... aprova o que acontece. Existem, às vezes, uma necessidade do casal de ter que espaçar a gestação. Seja por motivo grave. Risco, né? De saúde, um motivo grave financeiro, ou motivo justo. E a igreja é tão mãe que ela faz com que o casal pense sobre isso, se de fato é uma necessidade o casal espaçar. E como é que o casal vai espaçar sendo realmente um casal, poxa,
que se doa tanto entre si como para Deus. Um casal forte. Uhum. Um casal que no período fértil da mulher se abstém. Entendi. Então, hoje, já que a gente não pode, amor, ter filhos, porque a gente chegou à conclusão juntos, não é só você, mulher, que toma anticoncepcional, fica com seus problemas, né? Tem uma série de questões do anticoncepcional que a gente não precisa entrar aqui agora, de repente. Sim. De repente você entrevista um médico sobre Pode ser. te indica Se a gente ver o que a galera comentar aí, tiver interesse, a gente vai para a próxima fase. Porque todos os médicos que até eu confio, eles afirmam, né? O anticoncepcional é um possível abortivo até. Mas aí deixa que o médico explique. Então, como é que a gente vai fazer com que essa abertura à vida, né? Para que Deus envie o quanto ele aconteça de uma forma justa, né? Diante também, para que não seja hipócrita, porque tem gente que não entende isso, fala assim, mas isso é hipocrisia. Fala que é aberto à vida, mas usa método natural, mas não é anticoncepcional. É um método que une o casal para sofrer junto. Porque você se abster, podendo ter relação, é um sofrimento. Sim. Entende? Então, vocês dois estão amadurecidos o suficiente. Então, é o método Billings, não é tabelinha furada. É o método que a mulher conhece o próprio corpo, ela consegue ver os seus sinais, ela consegue saber quando ela está fértil. Entendi. E aí evita... Evita por naquele período, sim. Tá? Mas não é para ser usado também... Toda hora. É com um motivo grave, um motivo justo, um motivo conversado com o marido, e não é para sempre, né? Entendi. Mas nós não usamos. Então... Só uma coisa que eu queria falar, que no casamento, quando entrei nesse projeto, vou dizer, no casamento, né, no matrimônio, não foi só eu e Luísa. Eu casei, foi com ela e com Deus ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, eu me senti casando com Deus novamente, entendeu? Porque quando eu era pequeno, tinha essa coisa de mim. Acho que a gente nasce com esse DNA de Deus e que quando você não está com Ele, você sente esse vazio. A gente pode ver aí famosos que chegam no auge. A gente viu até aquele cantor JP, né? Que chegou ao auge e se entregou a Deus, porque não se satisfaz com coisas mundanas. Uhum. Então foi aí que eu percebi que não era com a Luísa que eu estava casando, e sim com Deus. Com ela e com Deus. Então hoje o que a gente segue é a abertura à vida, no noivado, a castidade, foi tudo por Deus também, e nas regras dele. E assim a gente vai até hoje. Isso que transforma tão forte a união de vocês, né? Exato. Pô, muito, muito maneiro. E aí, entendendo isso tudo, né? A gente tá falando, você entrou nesse lado do anticoncepcional, que tem as questões financeiras, o que quer que seja. A minha dúvida é assim, então, quantos Deus quiser. Não existe um teto. Tipo assim, onde para? Porque a sua mãe era... conversas com ele. Tá. E aí agora eu vou contar mais algo engraçado. Eu estou indo para minha 5ª cesárea. Eu não tive partos normais. Uhum. Eu até tentei minha primeira filha, mas eu não consegui por alguns motivos até de erros médicos. Mas, enfim, foi assim. E quando ela estava no meu colinho, eu lembro quando eu cheguei em casa, e eu falei assim, meu Deus, eu não quero me preocupar com esse negócio de estar fértil, de não estar fértil, sabe? Eu quero que você controle, já que você é o Senhor da vida, isso foi uma coisa muito pessoal minha, eu não estou falando para você fazer igual. Uhum. Eu estou dando o meu testemunho. Perfeito. Se você é o Senhor da vida, e eu creio firmemente que você não me deixa viver conforme a sorte. Esteja sempre presente para me enviar no melhor momento. Esteja comigo, para que eu só te peço, para que eu realmente possa ter saúde. Mas tem, assim, dentro de mim um desejo. Eu coloco tudo para ele. Uhum. Eu gostaria muito, assim, que a minha filha pudesse ter 1 aninho de idade já, para ela poder estar andando, para
eu poder engravidar novamente por conta da cesárea, eu ficar segurando. Botei lá minha defesa para ele. Então eu falei assim, se você puder me enviar, esperar quando eles tiverem 1 ano, tá. Minha filha fez 1 ano, eu engravidei do meu segundo filho. Caraca. Meu filho fez 1 ano, eu engravidei do meu terceiro filho. Meu terceiro filho fez 1 ano, eu engravidei do meu 4º filho. Aí quando o 4º filho nasceu, eu virei e falei assim, Jesus, eu sei que eu te pedi 1 ano de diferença, mas eu não sei se o senhor achar que pode esperar um pouquinho mais, além de 1 ano. Não sei, né? Tá bom, eu pode esticar um pouquinho mais, eu já vou para minha 4ª cesárea. É aquela coisa, né? Os médicos falam que tem limite, mas graças a Deus isso nunca foi um impeditivo para mim, porque no fim eu acabo vendo que depende de corpo para corpo, de gestação para gestação. Minha 4ª cesárea foi a melhor cesárea que eu tive, minha recuperação foi maravilhosa. Mas eu conversei com Deus essa questão, falei assim, meu filho fez 1 ano, eu não engravidei. Aí ele fez 1 ano e 1 mês, eu não engravidei. Aí ele fez 1 ano e 2 meses, eu não engravidei. Aí eu falei, ele fez 1 ano e 3, eu falei, mas tá esquisito, eu tô velha? Entendi, começou a ficar preocupado, esqueceu do pedido, né? Preocupada. E a minha filha mais velha começou, mamãe, você não vai engravidar mais? Eu falei, minha filha, não sei, Deus tem que enviar. Tem que trazer, né? E aí ela botou até uma velhinha na igreja pedindo, mas ela queria uma irmã, né? Eu falei, mamãe, eu posso pedir uma irmã? Eu falei, sim, mas o que Deus enviar é o melhor para a nossa família, você pode pedir, mas o que ele enviar a gente vai amar. Aí ela pediu, no mês seguinte eu engravidei. E eu fiquei tão feliz, porque o que acontece, a minha mãe, com 35 anos de idade, ela nunca mais, eu tenho 35, eu acabei de fazer 35. Tá bem não, né? Em uns meses. Da verdade que ela parou? Ela nunca mais engravidou. Por motivos desconhecidos, né? Assim, né? E minha mãe casou super nova até. E teve só, né? 5 gestações, né? E com 35 anos... eu falei assim, gente, então eu não tô velha, eu tive mais um filho, que bom! Então, assim, a alegria é muito grande quando Deus tá na frente da coordenação da sua casa. Porque você ter toda a responsabilidade nos seus ombros é muito pesado. Quando você coloca para ele tomar conta, você vive o sobrenatural. E tudo aquilo que é difícil você viver, você passa pelas essas dificuldades, mas sabendo que vão ser contornadas. Porque não é você que está resolvendo. Sim. Entende? Então, de verdade... eu não fico pensando muito. Uma das coisas que eu tento fazer, que eu me proponho a fazer todos os dias, é não pensar muito no dia de amanhã. Tem o dia de hoje, aí tem os seus problemas. Aí é Mateus 6, quem quiser ver a Bíblia aí. Mateus 6, 24 a 34, é o que fica aberto na minha casa aqui. É a oração que Nossa Senhora, que aparece em Medjugorje há mais de 40 anos... Ela fala para a gente olhar todos os dias, a cada dia basta o seu cuidado. Então, quando a gente lê essas verdades todo dia, a gente relembra a nossa posição. Entende? Então, assim, eu não fico muito pensando... Se eu ficar pensando muito nos pequenos detalhes do futuro... Você fica maluca. Você fica maluca. Você não vai ter filhos, você não vai conseguir amá-los verdadeiramente. Porque você vai botar tantas e tantas regras até para ir pro parquinho com seu filho. Aí, se meu filho cair lá de cima, se ele não sei aquilo... Eu boto ele pros anjos para tomar conta. Claro, você tem um mínimo de noção, sim, né? Exato, mas deixa, sei lá. Mas, assim, você precisa... O que eu quero dizer, assim, se libertar um pouco das suas preocupações, entregar um pouco mais para Deus. A providência divina só acontece quando você deixa ele prover. Se você não deixa ele prover, você que quer prover o tempo inteiro, você que vai viver das suas pernas. Sim. A multiplicação dos peixes, quantas vezes... né? Então, assim, é uma história que, nossa, a gente poderia ficar... Eu
ficar te alugando aqui. Não, horas. mas eu tô achando muito curioso. Eu tô aqui exercitando um pouco o meu papel de curioso, pensando também... Tá sendo chamado, né? Com 27 anos. E eu tô pensando assim, as pessoas que também estão assistindo, talvez esse é um dos backstages que também é um outro público. Mães aqui, ou até crianças, não sei, assim, vendo e escutar de vocês. Então foi interessante você falar essa questão das crianças livres, de preocupação, porque... É uma pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que assim, um contexto muito, principalmente com a realidade do Brasil, né, no contexto que a gente está aqui nos Estados Unidos, muita gente bateria na primeira tecla da questão de ser aberto à vida, que é o lado financeiro. Tipo, como... Eu até me colocando na posição, né? Acho que sempre hoje, assim, óbvio, eu quero muito ser pai, ter filhos e tal, mas dentro da nossa sociedade hoje já correlacionada com o custo que vem ter um filho. Então, muitas pessoas estão ali pensando qual é o melhor momento, ou agora financeiramente não conseguiria ter um filho e tal. Então, qual que é o ângulo de como você enxerga? Eu entendi já que você fala hoje de tipo olhar para o presente e tal, mas dessa tranquilidade de que quantos filhos for para vir tem e que financeiramente vocês vão conseguir dar conta de todo mundo. Muita comida também, muita roupa, desenho aí pela parede. O que acontece? É só olhar nossa caixa de uva ali atrás. Aquilo ali dura nem uma semana. Sério? De verdade? De uma verdade. semana? Nenhuma. Um pouco Raquel, antes de uma semana. 60 ovos. 60 ovos. Mas o que acontece? Quando as pessoas te veem livre de preocupação, elas pensam que você tá sempre cheio de dinheiro, né? A preocupação tá na cabeça de quem quer ter. Eu tô falando assim porque é o seguinte, você sempre vai arranjar uma preocupação. Se você não tem o financeiro, você vai arranjar que você tem medo do seu filho nascer com doenças, você vai arranjar que... Você sempre vai ter, entende? Então, na verdade, e a questão do financeiro, eu vou me preparar para o melhor momento. Tá bom, aí você tá no melhor momento, seu filho nasceu, depois você é mandado embora do seu emprego. Sim. Não tem como prever o futuro, você tem que largar a mão disso. O que você tem para fazer é o dia de hoje, a melhor forma possível. Trabalhar bem para que o sustento chegue à sua casa. Então, é o dia de hoje. Não é ficar encostado, ficar sem correr atrás do sustento da sua família. Não, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que servir, sabe? Então, essa disposição tem que estar no dia de hoje presente, né? Então, é isso que a gente tenta analisar, na verdade. O quanto a gente está com disposição para poder fazer no dia de hoje. E aí, a gente vai rezando, Deus vai também abrindo portas. E quando se eu for olhar lá para trás, eu nunca ia imaginar tudo o que ia acontecer na minha vida agora. Entende? Deus foi abrindo portas. Eu não tinha a estrutura de vida desde o início do casamento. A gente morou no início do casamento, lá no Rio de Janeiro, era um apartamento alugado, nem um quarto era, né, amor? Era um loft, era muito bem localizado, em frente à praia e tudo. Mas era muito pequenininho, não daria um bebê ali, né? Entendi. Então, na verdade, não está nas suas mãos o seu futuro. Está nas suas mãos o seu presente para fazer um bom futuro. Perfeito. Se você chegar lá... Minha mãe sempre teve uma frase para mim, minha filha, que é a frase que a minha avó já falava para ela. Minha mãe já veio desse tipo de educação. Minha filha, a sua fertilidade passa. Acaba. Assim como os problemas financeiros. Então, se você ficar esperando os problemas financeiros, né? Talvez eles nunca acabem, aliás. Sua fertilidade acabou. Então, na verdade, você precisa caminhar junto. É que nem aquela... Não sei se você conhece aquela passagem. Tô faltando as aulas aí. Caminha sobre as águas e aí Pedro chama Jesus e ele... tá, sim, essa é famosa, sim, talvez clássica. vocês conheçam. Boa. Aí Pedro chama Jesus e Pedro anda sobre as águas porque ele mira onde? Em Jesus. Aí ele caminha sobre as águas. Quando ele começa a olhar as ondas que estão vindo, era uma realidade. As ondas estavam ali. Ou seja, muitas vezes você vai estar vivendo uma realidade dura em muitos aspectos. Mas ele tira os olhos de Jesus. E aí ele afunda. E aí o que Jesus fala para ele? Eu não vou lembrar. Homem de pouca fé.
Ah, tá. Por que duvidaste? Entende? Então, assim, ou a gente... Eu tô até arrepiada. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. Entendeu? Perfeito. Não existe um meio termo onde eu possa ser um pouquinho Deus da minha vida. Existe a responsabilidade em dar o melhor de mim. Em ser forte. Sim. Entende? Em acordar cedo, e rezar, e trabalhar, e correr atrás, pedir para que Deus abra caminhos. Entende? Pô, muito bom, tô tendo uma aula aqui. Eu vou perguntar mais uma curiosidade de... Agora você falou, pensa no presente, não no futuro, mas eu tô pensando no meu futuro aqui. Como é que é a criação hoje em dia? Assim, acho que é algo que a nossa geração vê muito e tá preocupada principalmente com o lado de celular, mas para mim o contexto mais... Com você, assim, são 5, né? Agora vai ser o 5º, crianças convivendo juntos numa fase que estão crescendo e aprendendo. Como é esse lado delas ou se ajudarem na própria educação, ou o lado de educar, crio. Exato. Como que a gente cria? Como que vocês criam tantas crianças juntas ao mesmo tempo hoje em dia? Acho que se você não for uma pessoa distraída, você consegue crescer. Se você não for uma pessoa distraída, você emburrece, não cresce. Então, o que acontece? A televisão, o celular, que você perguntou, né? Eles são uma fonte de distração. Perfeito. Se você dá essa distração para os seus filhos numa rotina corriqueira, eles vão ter dificuldade de desenvolver o caráter deles. Eles vão ser preguiçosos. Então, não é que eu não dê acesso nunca. A gente senta, vê filme em família, mas numa rotina, a gente aqui prioriza não ter. Então, eles não têm um aparelho próprio deles? Não, isso não vai... Enquanto não se sustentar, nem vai ter. Até isso que eu ia perguntar, até qual idade? Eu lembro da minha mãe, comigo foi tipo 12 anos. E aí que eu peguei um da China lá. É o que acontece. Eu não fico, como eu falei, não fico pensando muito no futuro. O futuro é construído junto com o presente. Mas na realidade atual, do que eu enxergo não vai ter tão cedo. Não tem porquê. Não tem porquê. Muita gente vai comentar. Não tem porquê, não vai conseguir socializar ou entrar dentro do contexto. A socialização, ela não acontece pelo celular, pelo contrário. O celular é um antissocial. Se você ficar aqui conversando comigo no celular, você não vai estar socializando comigo. Então, pelo contrário, para que ele saiba usar o celular para ser sociável, ele precisa não tê-lo. Entende? Então, para que ele saiba me ajudar em casa, arrumar a cama deles, minha filha de 7 anos. Mentira ou verdade, amor? Nem sei o que eu falar. Verdade. Mas a mulher falou, é verdade. Depois de anos e essa história toda, você sabe que tudo é verdade, pô. Mas ela, quando meu segundo filho nasceu, ela não tinha nem 2 aninhos. Ela já chegava, às vezes eu tava amamentando, ela já chegava no meu quarto, arrumada, trocada de roupa, com a cama dela feita. Era aquela cama no chão, né? Então ela é fácil de fazer. Tudo por quê? Desde que ela tinha 1 aninho, eu já ensinava ela a fazer a cama dela junto comigo, aquele jeito, né? Mas ela foi botando ali esforço de que ela tem uma atividade que ela tem que cumprir. Entendeu? Então, ela já acorda sabendo que tem obrigações. Os meus filhos hoje, ela tem 7, o outro tem 5, o Joshua tem 3, o outro tem 1 e pouco. Os 3 primeiros já fazem a obrigação sozinhos, sem a minha ajuda. A Giovana, o Joe e o Josh se ajudam entre si, né? Eles ajudam o Josh. Tem 3 aninhos e a cama dele é mais difícil de fazer, numa triliche. Coitado. Mas os irmãos se ajudam. E isso faz com que se crie um amor de irmãos. De família, né? Por quê? Quando é que você ama alguém? Quando você é cuidado ou cuida de alguém. Então, quando você põe essas tarefas para eles se entreterem, em vez de ser um entretenimento no qual não se desenvolve sociabilidade, que é uma televisão, eles se ajudam a se amar. Entendeu? Justo. Então, eles vão tendo, além disso, vão tendo ordem na sua vida, dentro da sua alma, no seu espírito. Porque quando você cumpre com as suas obrigações, é que você é feliz. Quando é que você acha que o dia foi um saco? Foi horrível. Quando você não fez nada que prestasse. Agora, se você acorda, você consegue cumprir com as obrigações que lhe cabem.
Né? Numa casa, meus filhos são crianças, então têm poucas obrigações, mas tem que ter. Tem que ter, para que eles o quê? Desenvolvam para mais obrigações. E quando é que você amadurece? Quando você tem responsabilidade. Sim. Quando é que... depois que eu virei mãe, quantas pessoas falam isso? É que eu amadureci para a vida. Porque teve uma responsabilidade enorme nas suas mãos. Né? Quando eu casei, poxa, eu amadureci. Porque veio uma responsabilidade, o quê? De pagar conta, né? Etc. Então, quando você coloca responsabilidades na criação dos seus filhos, eles crescem para trazer um movimento dentro da casa de paz. Claro que eles são crianças, então tem momentos em que eles brigam, tem momentos que eles estão em preguiça, porque são seres humanos. Sim. Né? E estão em formação, mas essa formação acontece. Essa formação, ela é viva. A gente vê uma paz aqui em casa, né, amor? A gente vê uma paz. E são 4 crianças. É só... tem só o pequenininho que não para de subir nas coisas, né? Que tem 1 ano e pouco. Mas o retrato que na minha cabeça vem 4 crianças, daqui a pouco 5, é sempre aquele de filme, né? Que vai ter um caos e tal, é interessante. Não, eles brincam, né? Tem aquelas coisas de que eles fazem a bagunça deles, mas eles sabem arrumar, né? Eles têm que arrumar. Então, assim, eles são crianças normais. Né? Eu sei que você tá doido para me perguntar se eles vão para a escola, né? Eu ia perguntar isso. Desde o início. Porque o que eu ia falar aqui do celular é exatamente isso. Para mim, sou 100% alinhado, por isso que eu perguntei do celular, porque eu acho que existe hoje... tá drenando a atenção principalmente das crianças, em vez de estar explorando outras áreas. Ao mesmo tempo, não vou dizer que é hipócrita, mas o fato de eu ter tido acesso à internet virou hoje meu instrumento de trabalho. Mas não porque você teve desde cedo. Não, sim. Mas a minha justificativa, tentando me colocar no lugar de alguns comentários que possam surgir, é tipo assim, pô, mas aí na escola ele deixa de, sei lá, fazer um FaceTime com um amigo ou qualquer coisa. Eu entendi e concordo com você também. O lado social é muito mais na vida real do que no aspecto do celular. Mas até dentro do aspecto social, hoje em dia o físico, você... um senso de ansiedade, ou de bullying, ou de até exclusão de tipo, pô, você não tem o Instagram? Não tem o Snapchat? Então eu vejo que alguns pais, quando decidem, tipo, bota um teto, até tenta evitar, falar, não vou dar mais, dá um teto até 12 anos, porque ele tá pensando assim, pô, se eu não der, ele vai ser o excluidão lá da turma e tal. Então esse é o meu questionamento, tipo, como é que você vê essa barreira? Mas é o que você já explicou também, você não tá tão pensando no futuro, você tá trabalhando no momento. Não, nem, essa questão dos pais que dão e tal, não sei o quê. A minha visão para criar uma criança, para ter boas amizades, é ela saber se colocar no ambiente. Tá. Então, se ela quer ter para agradar aos outros, eu já estou criando errado. Perfeito. Ela precisa querer porque aquilo faz bem para ela. Não, amei. Entende? Eu só tenho uma dúvida. Você acha que uma criança de 7, 8 anos ela já consegue ter esse mindset? Não, ela vai sendo... Ela tá chegando à idade da razão, né? Tá. Mas ela nem quer. Com 7 anos, se você realmente dá uma boa criação, no qual a criança ela foi feita para brincar. Perfeito. Entende? O que ela mais deseja... tanto é que a criança que fica brincando ao ar livre, logo de manhã, ela é uma criança mais dócil, mais calma, porque ela está satisfeita. Sim. Uma pessoa que não está satisfeita começa a ser briguenta, começa Só uma coisa, a ser... eu acho que uma criança de 7 anos, o que ela mais quer é a presença dos pais. É o pai, é brincar com o pai, brincar com a mãe, que o pai ensine, que a mãe ensine a viver, a curtir o dia a dia, ao ar livre. É isso que ela quer. O afeto. O afeto. Ela está sendo formada no afeto. A afetividade é muito importante. Uhum. Então, quando você deixa ela na TV, meio que você está dizendo assim, ai, não me enche o saco. Eu percebi que a gente tá aqui numa sala e não tem televisão, né? Não tem. Tem os quadros, assim, pra galera ter um contexto de casa. Eu tenho televisão no meu quarto. Entendi. Né? Como eu falei, eu não sou 0 telas. Sim. Eu também fui criada com algum acesso e tudo, até com muito mais do que eu dou para os meus filhos. Mas é assim, desnecessário quando você vê que os filhos brincam bem. E bem melhores ficam quando não tem isso na rotina. Pelo menos aqui em casa funciona assim. Então, assim, eu
deixo eles assistirem, eles até sabem. Não me incomoda quando eles vão, por exemplo, para os meus pais, né? Os meus pais moram aqui perto de nós. Não foi sempre assim, né? Mas hoje em dia moram aqui perto. Então, hoje até as crianças estão lá. Porque a gente ia ficar o dia inteiro gravando e tal. Tá bom. Eu não me importo deles, por um acaso, verem um filme que a minha mãe já de antemão sabe que eu já conheço, que eu já assisti com eles, que é algo que eles já têm conhecimento. Uhum. Eu não me importo com isso. O que me importa é o que eu priorizo é que numa rotina eles não tenham acesso assim. Eles nem me pedem aqui em casa. Isso que eu ia fazer essa pergunta. Uma dúvida é o quanto você vê que eles pedem quando eles sabem que podem. Entendi. Chegando na minha mãe, se tem todos os netos, de noite, eles pedem. Porque eles já sabem que podem pedir. E é gostoso, né? Você sentar, ver um filminho com seus primos. Isso eu sei que também é. É aquele docinho, né? Sim. Você pode viver sem doce? Pode. Mas é gostosinho, entendeu? E domingo, eles sabem que é um dia, sábado ou domingo, é o dia que a gente senta às vezes em família para ver alguma coisa juntos. Então, eles já também pedem, mamãe, hoje é domingo. É o dia também que eles pedem o doce. Eles falam, mãe, hoje é sábado, hoje é domingo, a gente pode. Porque eles já estão ordenados para aqueles momentos poderem pedir. Uhum. Entende? E aí a minha dúvida é na escola. Como é que funciona? Eles não... Então, né? É o seguinte. Eu tenho a possibilidade de fazer homeschool com eles aqui. É liberado e muito bem... Aqui nos Estados Unidos, o homeschool é algo muito tranquilo. Homeschool, só para dar o contexto para a galera do Brasil. Domiciliar. Exato. Então, é a escola em casa. A escola em casa. É muito, até, assim, feito por muitos pais americanos. Não é algo que não é você olhado torto, não. Eu já escutei falar, mas eu nunca vi. Acho que então é a primeira experiência que eu tô tendo. Você tem mais ou menos o número de quantas pessoas são homeschooled aqui nos Estados Unidos? O que, de cabeça assim, eu não sei. Mas eu sei que os homeschoolers são pessoas disputadas no mercado de trabalho. Porque são pessoas que, de fato, que tiveram... Como é que a empresa vê? Os pais tiveram um cuidado tão grande nesta criação, essa pessoa é benquista na empresa. Pode ser uma pessoa benquista na empresa. Então, acho que você tem que desmistificar alguns pontos aí de homeschool, porque aí eu quero entender assim, como é que existe uma garantia de que quem está estudando em casa está aprendendo? Tipo, tem algum modelo? Qual a garantia que você tem que a pessoa na escola está aprendendo? Não, isso aí, só para você entender que eu tô na narrativa aqui com você, que eu... Não, eu tô fazendo o papel da pergunta. A prova, né? Então, qual é a prova? Eu também concordo, mas aí você vai lá, a prova... Que a pessoa cola? Isso, exato. Ou que só decora para aqueles uma hora e bota. A pessoa tem ali, às vezes, 30 alunos na sala de aula. Uma professora só. Qual é o tempo que ela vai ter para tirar dúvidas pessoalmente com a professora? Um 30º, né? Um tempo de 30, muito reduzido, sim. se tiver. Se tiver. Então, o homeschool, ele é, na verdade, uma aula particular. Quantas das pessoas ficavam o ano inteiro se dando mal na escola e chegava, poxa, no final do ano entrava em aula particular e passava de ano? Quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias. Sim, vários. Tinha um professor, tutor, vai aprendendo. Muitas das vezes eu também, no meu colégio, não estava entendendo a matéria, ia para uma aula particular e entendia tudo. Né? Então, o homeschool é essa aula particular. Ah, mas é feita pelos pais. Mas os materiais que tem disponíveis hoje em dia são detalhados. Mas como é que funciona? Existe uma prova? Você pode dar provas para o seu filho, para saber como é que ele está. Mas você na teoria... é a maior interessada para que ele passe de ano. Sim. Então, você tem material... Você tem muitas possibilidades de materiais aqui nos Estados Unidos. A questão é que, como eu sou brasileira e a minha primeira língua não é o inglês... Eu decidi atualmente, pode ser que eu faça um homeschool 100% novamente depois. É o que eu te falei, eu vou vivendo um dia após o outro. Exato. Atualmente, eu faço um homeschool híbrido. O que é isso? No Brasil é uma coisa meio... Como assim? Isso não existe, né? É uma academia católica que tem todos os ensinamentos que eu gostaria que os meus filhos aprendessem. Eles ensinam, inclusive, latim. A partir da 2ª série. Então, assim, é uma
a academia porque eles não são uma escola. Eles alugam um espaço e funcionam como uma escola. Tem roupinha de uniforme, tem os horários, tem um currículo. E o que me ajuda? Ela fica 2 vezes na semana, minha filha mais velha, meu segundo filho também entrou. Segunda e quinta eles vão para essa academia, ficam o dia inteiro, né? Do período da manhã, de 9h30 da manhã. Aliás, eles começam só 9h30 da manhã porque eles dão um tempo para as famílias que vão à missa diariamente poderem ir à missa e depois entregarem os filhos. Caraca. Eu, no caso, como moro muito longe dessa escola, que é em outra cidade, eles não conseguem a missa comigo antes. Uhum. Mas eles entram nessa escola, que não é escola, é que para nós fica mais fácil falar de escola. entender, sim, perfeito. E ficam lá até 3h30 da tarde. Tem a convivência com os outros que são homeschoolers com o mesmo currículo. Então, eles aprendem na segunda-feira, chegam em casa terça e quarta, fazem comigo. Na verdade, eu botei uma tutora quarta-feira, que você homeschool, você não precisa ser também de fato ser a mãe. Pai e a mãe. Ser a pai e a mãe. Você que gerencia isso. Sim. No caso, eu botei uma tutora também americana às quartas-feiras, então só na terça que sou eu e sexta. Então, e quinta-feira ela retorna para lá, faz testes lá sobre o que ela está aprendendo, né? Ela já está no primeiro ano. First grade? First grade, acho que no Brasil não é primeiro ano, é segundo ano, não sei como é que tá lá. Exato. Mas, enfim, é algo que me ajuda muito por conta da língua. Por conta da cultura, dela aprender realmente as brincadeiras que da minha cultura não tinham, não tem, né? É diferente. Então, é algo ali que são feitas por mães. Você acredita que tem dentro dessa academia? As mães dão aula, né? Elas são abertas à vida. Então, às vezes, são 7, 8, 10 filhos. Chegam furgões lá, né, amor? Caraca. E elas são as professoras. A professora da minha filha dá aula. Ela recentemente teve um bebê. Então, ela dá aula com um canguru, um bebê no colo. Com um canguru dando aula. Isso, para minha filha, é um aprendizado em si sobre a vida. Porque a escola ela tem que vir somar a um aprendizado. E ali eu vejo que ela está aprendendo não só matemática, não só inglês, ela está aprendendo a viver, a olhar a vida com valor. Entende? Então, as mães têm como é que fala? Um lugar para botar as crianças pequenininhas delas. Tipo, berçário. Um berçário, tipo um nursery, né? Para deixar as crianças enquanto elas dão aula. Mas, às vezes, eles choram, querem a mãe, então eles vão pro canguru. Caraca, que maneiro. Muito louco. É muito interessante. Mas, então, aí você acabou respondendo uma pergunta, que eu acho que, assim, quando a gente fala esse termo de fazer escola em casa, né, homeschool, a primeira percepção muita gente alinhado com um pouco de... Hoje a gente já vê muito esse discurso de o modelo da escola está desatualizado, o mecanismo é uma forma diferente de avaliar... E por aí vai. Mas a primeira dor que vem mas e socializar? Porque se tá indo fazer escola em casa, você não tem essa parada de conviver com as pessoas, aprender... Você tem que buscar. Se eles não estivessem na academia católica... Isso que eu ia perguntar, o que você faria? Você pode... Aqui, muitas pessoas são homeschool. Então, você tem grupos de homeschoolers. Você pode procurar no Facebook, enfim, na sua paróquia, na sua igreja. E tem até dentro da própria... antiga academia que eu malhava, no YMCA, tinha horários para homeschoolers. Então, você tem interação de homeschoolers de diversas formas. Não é só Entendi. E, assim, eles ficam muito mais sociáveis quando eles sabem primeiro se comportar dentro de casa. Porque o que eu reparo é que quando você tem uma carga muito grande de escola, fora de casa, a criança fica muito exausta. E quando ela chega em casa, ela quer o quê? Descansar. Então, para ela cumprir com as obrigações dela de bom convívio familiar, fica mais difícil. Sim. Entende? E fica um pouco truncada essa organização da educação. Pô, entende? Muito, então, muito louco. Quando você tem esse tempo disponível de estar com seus filhos, de educá-los, você não precisa de tanto tempo assim fazendo... Na escola você fica o dia inteiro.
Entendi. No homeschool você não precisa disso. Você resolve... A minha filha, com 2 horas eu já resolvo tudo que ela faria o dia inteiro na escola. Entendeu? Entendi, mas eu tenho uma dúvida final agora. Tô tentando me colocar no lugar porque eu acho muito interessante esse caminho e vou estudar cada vez mais homeschool. Exato. Só que eu tenho uma dúvida, assim, o quanto você sente que o tempo dos pais em casa é necessário para conseguir fazer isso? Porque eu vejo um lugar onde, sei lá, os pais têm que estar o dia inteiro fora. Como é que você vê essa questão de a necessidade da presença dos pais no homeschool fisicamente? Não é uma realidade para todas as famílias, mas deve ser uma opção. Tá. Cada pai, cada mãe tem que avaliar o que é melhor para a sua realidade. Entendi. Mas é uma realidade que eu amo, porque eu vejo esses benefícios enormes. Uhum. Eu acho que é mais fácil de criar do que ao contrário. Quando você manda todos os dias para a escola, eu acho que os pais têm mais dificuldade, porque eles vão ter que estar mais ligados, mais presentes. Sim, naquele pedacinho de tempo, igual você falou, que ele chegou à noite. Naquele pedacinho de tempo que eles têm com os filhos. Entendi. Sabe? E saber o que está acontecendo lá dentro da sala de aula, o que eles estão falando, aquelas amizades, quem que são. Né? No caso da Academia Católica, eu também tenho que ficar de olho, óbvio. Mas ali, já mal ou bem, são famílias que pensam muito parecido comigo. Entendi. Já tá mais alinhado. Já tá mais alinhado como eu também penso e crio. Uhum. Nunca é igual, nunca vai ser. Sim. E a gente nem quer que seja todo mundo igual um robô. Perfeito. Mas a gente fica mais satisfeito de ver que os filhos se aproximam de forma mais fácil daquilo que a gente cria em casa. Sim. Não, muito bom. Eu só tenho uma dúvida que ficou. Assim, no Brasil não é o cenário, porque nem pode homeschool, mas olhando pro cenário americano, o homeschool, ele é acessível para, tipo assim, uma pessoa... Porque hoje, aqui nos Estados Unidos, é um mecanismo que quase todo mundo vai para a escola pública, porque o ensino aqui, principalmente comparado ao Brasil, é considerado bom da escola pública, né? Então, é um mito, né? Exato. Eu que cheguei a estudar aqui na escola, eu sei que é muito inferior. Mas, assim, o modelo de segurança, de todo o sistema aqui, a maior parte da galera vai para a pública e quem tem muita grana consegue ir para uma escola privada. A minha dúvida é, a decisão de fazer homeschool é algo que você vê... Aí eu quero entender do seu lado. Você vê hoje que só é uma possibilidade para quem, por exemplo, estaria fazendo uma escola privada, ou você vê cenários de pessoas que estariam aqui Tô falando dos Estados Unidos, né? Pra galera entender, não é do Brasil. Mas você vê pessoas que estariam na escola pública hoje aqui e financeiramente conseguem fazer homeschool. Você entende o que eu quero questionar? Não, você tá tipo dizendo assim, que são pessoas que fazem homeschool porque não podem ir para privada? Não. Tipo assim, eu quero entender se hoje uma pessoa que está na escola pública, você vê que financeiramente ela consegue fazer homeschool, porque eu tô entendendo que tem alguns custos a mais você... Não, mas a escola... você tá perguntando porque tem a pública. Então, quem faz homeschool tá mais preocupado com a educação dos filhos. Você não precisa gastar muito no homeschool, vai depender de você. O que seria um gasto de homeschool? Você vai gastar na escolha do currículo, vai comprar o currículo. No caso, eu não gastei com essa escolha de currículo, eu gastei escolhendo Regina Celli, que já vem com currículo. Mas você tem muitas formas de poder ensinar ao seu filho, se você não tem condições. Você pode ir atrás disso na internet, em grupos de mães. Você pode ir na biblioteca. A biblioteca você aluga, né, os livros de graça. Então, assim, tem muito suporte. É isso que eu queria entender. Os pais que fazem homeschool, eles são pais mais preocupados com a educação dos filhos, porque, de fato, é desgastante. Você pensar num plano educativo para o seu filho, né? Toda essa preparação. Mas depois não é tanto. A preparação é mais cansativa. Mas eu, do lado, assim, vendo todos os poréns que eu teria que enfrentar ao enviar o meu filho para uma escola, eu acho mais fácil. Acho mais fácil. E aí, só pra gente tentar ajudar a galera do Brasil, porque a gente tá falando de uma realidade que a gente tá aqui hoje. Se no Brasil hoje não tem a opção do homeschooling, o que você vê que... Mas tem bastante gente lá que faz. A minha dúvida é assim, se alguém tá na escola e tal, como é que você vê que você pode... Sei lá, o que você acha que dá pra trabalhar em cima disso de uma pessoa que tá na escola?
Um pós-escola. Eu até fiz um Reels no meu Instagram, que é o luisa.demarré. Vai estar aí na descrição, já apareceu no começo. Recentemente, sobre 3 soluções pós-escola. O que você tem que trabalhar no seu filho é a virtude da inteligência, né? E a educação da vontade dele, para que ele possa crescer forte, né? Nisso tudo, a vontade, o quê? Inclinada para piedade, para tudo, ok. Mas, para resumir bem, para vocês entenderem que não é também, então, um bicho de 7 cabeças. Se você tem um plano educativo para o seu filho, consegue botar em prática, você sempre vai ser vencedor, junto com Deus, Nossa Senhora, Isso, amém. por você. Mas seu filho chegou da escola, ele precisa, a nossa imaginação, o nosso imaginário, ele precisa ir além da nossa realidade. Sim. Para a gente poder realmente pensar no próximo. Por que as pessoas se vitimizam? Por que uma pessoa que se vitimiza? Pessoa que não tem capacidade de pensar numa realidade diferente da dela. É uma pessoa muito... fechada na bolha dela. É uma pessoa que não teve acesso à leitura. Entendeu? Tá. Então, para que você faça o seu filho crescer na virtude da inteligência, ele precisa crescer no seu imaginário, ele precisa se questionar, ele precisa pensar além das dificuldades dele, para educar até a vontade dele. Então, você tem que dar para ele um material que seja por leitura. E esse tempo junto com seu filho, lendo com ele, faz com que ele seja verdadeiramente inteligente, que ele confie em você, que ele olhe para você e fale, nossa, a minha mãe cuida de mim. E que interessante isso que minha mãe está me contando. São vários tipos de história que você tem que contar, né? De vira uma referência, de idade e tudo. Mas veio da escola, põe que seja na hora do jantar. Né? E tem que ter acesso à Bíblia. Católico lê Bíblia, gente. Tô tomando esporro aqui. Né? Então, é o horário de você pegar a Bíblia, ler as histórias da Bíblia, porque mostra... Você não tem... Fala pra mim se você não tem interesse em saber de onde você veio, pra onde você vai. Você não pensa se você for distraído. Entende? Então, a Bíblia conta isso. De onde você veio, pra onde você vai. Então, você tem que inserir isso. Que seja na hora do jantar, por exemplo, para as crianças. Você pega ali, lê. Você tá fazendo o quê? O seu papel de mãe. O seu papel de ser a maior educadora do seu filho, não é a professora. Uhum. E aí, depois disso, você tem que ter um momento de... Aí é o que Nossa Senhora pede. Tá, gente? Nossa Senhora pede. É o meu segredinho para ter encontrado meu marido. Adoração. É rezar o terço. Ela vem do céu. Alguém já ouviu falar em Nossa Senhora de Fátima? Sim, claro. Pô, é o clássico do... Todo mundo ouve o título, né? Uhum. Mas não sabe a história, às vezes. Ela vem do céu para pedir a oração do terço, do rosário. O terço em família, pelo menos. Então, se você tiver a oração do terço em família, aquele momento em família no qual ela está entendendo que existe uma hierarquia divina, né? Uma hierarquia e que você precisa prestar suas contas a Deus, ela vai aprendendo a se submeter à ordem, a se submeter aos pais, a se submeter às leis de Deus, a ser piedoso. Uma criança que cresce piedosa, muito difícil se revoltar na adolescência. Porque ela não tem por que se revoltar, ela já se sente plenamente amada. A revolta vem por algo que, assim, algo não está certo dentro de mim. Algo não foi certo na minha criação. Porque faltaram as respostas que Deus dá. Entende? Então, você tem que dar essa virtude da piedade, desenvolver com seu filho. Isso é no pós-escola, você pode ter e deve ter todos os dias. Sabe? Pô, muito, muito bom escutar isso. Eu fico pensando assim, porque falta eu ler aí desse lado. Então, eu não tenho esse lado da leitura, mas eu vejo muito a minha mãe como uma referência, assim, na minha criação e tudo mais, que hoje me colocou nessa posição. E aí, quando você tá falando disso... Eu não tive esse lado com ela, por exemplo, de leitura e tal, mas eu tava tentando interpretar, mas é muito do que você falou, quase que inteligência. Tipo assim, a minha mãe me transferiu muito conhecimento. Isso foi algo que ela virou um papel de referência pra mim muito grande assim na minha criação. E eu acho que isso é o que talvez falta muito hoje. Eu acho que aí a gente volta no celular, as pessoas têm muita gente ali dizendo que é certo, que é errado, a ponto de que o filho daqui a pouco tá contestando a inteligência da própria mãe, dos pais, né?
E aí perde esse maior ponto de base familiar, que é ter o respeito pela opinião dos pais, né? E ver como uma inspiração e uma referência do caminho a ser seguido. Então, eu acho que principalmente nessa fase da adolescência, e já pensando pro futuro, né? Eu acho bem complexo essa questão do celular, porque é isso. Queria, dentro da palma da mão dela, e provavelmente onde ela vai mais passar tempo do que com os próprios pais, uma competição de quem que é o mais inteligente, e ali não tem nenhuma... Não é que é um embasamento, né? Uma curadoria, vamos dizer assim, do que ela tá buscando. E você, como mãe, consegue guiar ali a base, principalmente quando ela não... Tá curiosa da vida, igual você falou, se questionando o que... E à medida que você dá leitura para o seu filho, ele consegue combater as ideologias que são ensinadas dentro de sala, se tiverem. Uhum. Então, se você tem as suas dúvidas, você leva para os seus pais, eles não sabem responder, porque eles também pecaram na própria formação, porque o pai e a mãe, eles precisam continuar se formando. Sim. Não só para ganhar dinheiro, mas para formar filhos virtuosos. Então, ele tem que continuar estudando a própria religião. Como é que eu quero um filho que ame a Deus se nem eu mesma vou à missa? E por que eu vou à missa? Por que eu escolhi ser católica? Sabe, eu preciso dessas respostas ao meu filho. Ele merece isso e eu também. Uhum. E vai chegar na adolescência, vai chegar até antes, ele vai perguntando. E aí ele vai se revoltar por quê? Porque ele não tem resposta. Poxa, meu pai, que era minha fonte de admiração, não me dá essas respostas. O meu professor me dá. Aí ele vai começar a ouvir mais o professor. Isso é natural. Você busca informação, você quer... É uma fase, a adolescência, que a gente quer construir tantas coisas e a gente não sabe como. A gente quer, sabe assim, conquistar o mundo com as nossas pernas. E, na verdade, a gente não conquista nada se a gente não tiver esse embasamento no nosso, né, na nossa caminhada. Mas pensando nisso tudo, uma dúvida que veio na minha cabeça aqui. Se em algum momento você acha que pode ou não acontecer, mas um dos seus filhos falar que quer seguir um caminho diferente de fé. Tipo, você acha que isso é possível? E se acontece, como é que você imagina... Como você reagiria? O que você diria pra ele, pensando no futuro? Então, esse é o grande lance, né? O livre-arbítrio. Sim. Todos têm o livre-arbítrio. A minha função é dar o máximo de material e oração, né? Sustentação para que ele seja uma pessoa de fé firme e possa buscar essa verdade. Eu tenho certeza da verdade que eu estou apresentando a ele. Porque eu já fiz esses questionamentos. Uhum. Então, assim, é muito mais difícil isso acontecer, mas é possível. As pessoas têm um livre-arbítrio. E a gente tem que ter ciência disso. Os filhos não são nossos. Nós criamos para Deus. O que eu peço através dos meus textos, aí qual é o meu compromisso? Com eles, né, de educá-los e tudo, e rezar por eles. Eu rezo o meu rosário pelos meus filhos. Pelo meu marido, para nós, para que rezamos o texto, para que Deus cuide. Deus, ele é real, ele cuida. Eu não posso ficar me preocupando com uma coisa que, ao meu ver, se a gente põe tudo, né, seria improvável, mas é possível. Né? Eu não vou me preocupar com isso agora. O que eu tenho que me preocupar é com as minhas funções. E o presente. Eu com aprendi o tempo que é o presente. E confiar em Deus. E entregar. Se isso por acaso acontecesse, eu teria que confiar mais em Deus, como Santa Mônica foi com Santo Agostinho. Confiar a Deus todas as minhas questões, todas as minhas aflições, sabendo que eu posso deitar com a cabeça tranquila no travesseiro porque eu fiz a minha parte. Cada um vai responder. Minha mãe falava isso para mim. Minha filha, você vai responder diante de Deus. As suas questões você vai ter que também procurar responder diante de Deus. Tanto é que eu fui procurar. Ela me dava os porquês e tudo, mas ainda não estava muito... E eu tive que ter oração pessoal, tive que ter as respostas de Deus para mim. Então, você tem que incentivar o seu filho a ter esses momentos de tédio, de reflexão. Agora, se eu dou toda hora televisão, dou não sei o que, ele não vai ter. Ele não vai conseguir crescer para pensar. Ele vai viver distraído. Muito bom. Essa frase aí é bem boa pra galera escrever, deixar lembrado no computador. Mas então, eu faço sempre uma pergunta, porque eu já entrevistei vários tipos de pessoas diferentes e é para entender um pouco o modelo da renda. Mas eu acho que, tipo assim, no seu caso,
não faz sentido a gente fazer um gráfico pizza da renda, mas talvez o inverso, que seria tipo assim, o quanto você gasta, e aí dividindo por porcentagem, né? Não precisa falar valor, para os filhos. Então, quanto vai para a saúde, o quanto vai para, sei lá, alimentação, você tem mais ou menos esse cálculo para chutar assim? Ou o que mais gasta, se for um ranking? Olha ali o ovo. O ovo. Olha a comida, 60 então. ovos que não duram uma semana. Alimentar todas essas crianças. A alimentação, com certeza, é o pilar principal. É o principal. Mas, ao mesmo tempo, é aquele variável, né? Se apertou o cinto, você tem que apertar, você compra coisas mais baratas, né? Então, é o que gasta mais, é a comida, sem dúvida. E o fato de tá indo pro quinto, né? Acaba passando de geração? Tipo assim, tem roupas que ficou de um que já foi pro outro. Eu não gasto com enxoval. Esse negócio de enxoval, não. Eles utilizam tudo dos irmãos. Aí, à medida que precisa, a gente vai comprando. E eu não fico comprando muita... Na verdade, nesse ponto, meu marido é, entre aspas, melhor do que eu. Entre aspas, porque eu não sei se também é tão bom. Mas ele que compra as roupas das crianças. Eu nunca penso em comprar roupa. Caraca. Nunca compro, né? É o maridão mesmo, né, filho? Nunca compro. De repente chega coisa da Amazon. Amor, o que é isso? Eles não têm calça, eles não têm... Assim, eles têm sim, tem uma, tá ótima. Muito bom. E pra fechar, eu sempre pergunto previsões pro futuro. Eu tô amando esse podcast aqui porque eu entendi que você não pensa no futuro. Mas pra todo mundo eu pergunto, que eu falo que esse corte é pra viralizar daqui 5 anos. Então, a previsão do futuro pra daqui 5 anos. Então, o que você acha que pode ser desde o mundo ou desde da história da sua vida? Qualquer coisa. É só pra gente ter o corte viral aqui. Daqui 5 anos a gente vai falar, caraca, ela acertou o futuro, mesmo ela dizendo que não pensa... Em relação ao mundo ou à minha família? A tudo. Então, por exemplo, podemos começar no mundo. O que você acha que daqui 5 anos, com a tecnologia, a gente tá falando de AI, você tá falando muito da criação dos filhos, né, distante das telas. Tipo, o que você acha que daqui 5 anos mudou? Homeschool virou o chat GPT? Ué, né? Tipo, pega lá, abre o chat GPT, eu já quero aprender inglês. Ele vai ser o professor? O que você acha daqui 5 anos pro mundo, assim? Bom, como eu nunca pensei, fiquei até nervosa pensar nisso tudo agora. Mas, dá pra pensar, senão fico nervosa, melhor não Gostei pensar. dessa perspectiva. Mas o futuro eu vejo que as verdades vão poder aparecer mais, vão ser mais ditas. Vai ter menos esse negócio de... Eu chamo até de hipocrisia, as pessoas concordam, agora está até acabando com isso, né? Uhum. Concordavam com muitos temas sem de fato concordar, para não serem desagradáveis. Sim. E, na verdade, a gente tem que levantar a bandeira da verdade. A unidade, ela não pode ser, a unidade do mundo, das pessoas, ela não pode ser mais importante do que a verdade. A verdade é quem? Eu sou o caminho, a verdade é a vida, é Cristo. Ele se bota como verdade. Então, eu não posso abdicar, por exemplo, de falar abertamente que a minha fé católica não é minha, ela é a verdade de fé. Uhum. Entendeu? Porque tem outras pessoas de outras religiões. Isso não é nem caridoso com outra pessoa, se eu de fato creio nisso. Sim. E eu acho que a gente está caminhando para um mundo no qual as pessoas estão querendo realmente conseguir falar mais abertamente sobre o que pensam. Concordo. E isso é muito bom. Isso não é ruim, ainda que as pessoas pensem diferentes. Isso é a forma de se respeitar de verdade. Você entender que o outro acreditar diferente de você não significa que ele esteja te... Que é guerra. Hoje em dia eu acho que é isso. Hoje, quando as pessoas pensam diferente, parece que é uma disputa, né? Não é uma guerra. É uma questão de você levantar a bandeira de busca pela verdade. Uhum. E tem que ser assim. Para que o outro que pensa diferente... Porque não existem várias verdades. Existe uma só. Então é por isso que fica isso. As pessoas querem uma verdade universal que, na verdade, que não seja nada. Não existe religião, por exemplo. Uhum. Tem um livro muito bom sobre isso, se vocês depois quiserem. Pode falar, qual é o nome do livro? É a religião global e a religião universal. Como é que é? Aí, depois eu até... vai aparecer aqui, então, o nome do livro. Bota aí o nome do livro, mas é muito bom. E assim, querem construir um mundo que, na verdade, não existe uma verdade.
Não existe uma religião. Existe as pessoas querendo viver de forma amável. É querer construir... Sabe a Torre de Babel? Você já ouviu falar da Torre de Babel? Já. Eles queriam construir para chegar até o céu. O mundo está querendo, a ONU e etc, né? Vou entrar nesse aspecto agora. Não, pode falar, aqui é livre. Querem construir a paz mundial, né? Ou seja, subir ao céu. Ter a paz sem Deus. Construir a própria torre. Não existe isso. A única religião que teve um Deus que desceu na Terra, em todas as outras, tem que pesquisar até, foi Cristo. Foi Cristo nosso Senhor que desceu do céu, se encarnou no meio de nós e ele revelou ser Deus. Ele revelou a toda a verdade. Então, se existe isso, ponto final. Ponto final. Ponto final. Agora, se o outro quer acreditar ou não, é um problema de cada um. A gente tem que respeitar de verdade as pessoas e suas opiniões. Agora, não é porque ela tem uma opinião diferente que eu posso falar que ela está pensando certo. Não. Sim. Eu tenho o direito e tenho que ter esse direito de mostrar para ela que... Entende? Eu acho que estamos caminhando para isso. Até por conta dessa repressão de não poder falar o que pensa na internet. Estão querendo surgir com isso exatamente porque estamos caminhando para termos essa liberdade. Eu acredito nessa liberdade até por conta da disseminação da verdadeira igreja de Cristo, sobre ele, quem ele é. É necessário que seja até o fim dos tempos, né? O evangelho proclamado, o fim do mundo, em todos os cantos. E isso vai precisar ser falado desta forma. Existem muitas coisas que podem acontecer de ruim no mundo. Mas rezem muito, façam sacrifícios, façam jejuns, porque essas orações chegam a Deus e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas, é poderoso. E é isso que nos basta. A gente não tem que se afligir por catástrofes que podem acontecer, a gente tem que se afligir e não ir para o céu. Isso é uma realidade que a gente não pensa. Justo. A gente pensa muito daqui a 20 anos, mas não pensa na eternidade. Né? Então, isso que a gente tem que se adequar mais, né? O nosso... Eu acho que esse mindset, vamos chamar assim, que você está falando, é o que tiraria a ansiedade de muita gente, né? Porque você dormir em paz todo dia, sem viver o que muita gente fala também, assim, tirando até do contexto de religião, quem vai pro coach, né? Ser feliz todos os dias, ser grato e tudo mais, é exatamente isso que está conectado com a mensagem que você fala. Então, acho que se as pessoas conseguirem escutar isso de alguma forma e levar para o dia a dia delas... Hoje, essa epidemia que existe do termo ansiedade, né? Muita gente ansiosa, muito acima da média dos últimos anos historicamente, é um pouco mais de ter essa cabeça um pouco mais pensando no além. Igual você falou, tipo... Sabe que eu tenho muitas seguidoras que me contam que foram curadas pelo Rosário Diário. Elas tomavam ansiolítico há anos e ao começar a rezar o Rosário... Aí depois vocês pesquisam o que é o Rosário, que não dá pra fazer tudo no podcast só. Ou eu te sigo no Instagram também lá, você fala muito bem sobre muita coisa lá. E aí vocês vão se apaixonar por este é o grande remédio para a alma nos tempos atuais. Aliás, Nossa Senhora em Fátima, ela diz que é a escolha de Deus para a humanidade essa oração. Então a gente precisa abraçar essa oração para poder ficar mais tranquilo. Perfeito. E previsão do futuro para você? Depois de Micael? Micael. Agora é o único que não veio com J, né? Fiz a minha pesquisa. Mas foi por um acaso. Não, a Giovana é com G. Não, sim, mas dos meninos. Né? Os meninos todos são J. Eu tenho uma Giovana Maria, um Joseph, um Joshua, um Jonas... Agora o Micael. Mas não foi proposital, foi por conta do significado dos nomes. Certo, todos da Bíblia, né? Do que significa mesmo. Quando você tem um nome, ele tem um significado. Não é uma palavra, sei lá, sem valor. Tem um significado. O meu nome, Luísa Maria, é guerreira gloriosa. Bom, tô aprendendo aqui. O Felipe é aquele que ama cavalos. É o homem dos cavalos. Homem dos cavalos. Bom saber. Mas tem o apóstolo, né, Felipe? Minha filha Giovana Maria é presente de Deus. Presente glorioso de Deus. Ela toda hora, mamãe, eu sou um presente glorioso de Deus. Você é um presente glorioso de Deus, minha filha. Ela foi ela é mais velha. A primeira,
meu grande presente mesmo. Ela que me ensinou a ser mãe, porque foi com ela que eu realmente comecei a estudar mais, né? Questão de maternidade. O Joseph, ele é aquele que acrescenta. Eu falo, você acrescenta alegria, você acrescenta a gratidão né, por ter você. Enfim, e é também uma homenagem a São José. O Joshua é Josué em português. Eu quis em inglês porque a gente tá aqui, americanizado. E eu gosto mais da versão em inglês. Eu acho mais bonito, na minha opinião. Eu prefiro o Joshua. O apelido Josh também acho bonito. E é da mesma raiz Yeshua. Yeshua é Jesus. É da mesma raiz. Então, é aquele prometido. Ele veio na pandemia. E, de fato, tem toda uma história por conta disso. Ele foi uma grande promessa para nós no meio da pandemia. Nos ajudou a enfrentar a pandemia, a vinda dele. Porque nos deu esperança. A palavra tem poder, a gente tem que escolher bons nomes. É isso. É sempre chamar, né? E o Jonas foi uma oração que a gente soube que ia ter. Eu pedi, gente, eu vou ter mais um que venha para trazer paz. Que venha para trazer paz. E Jonas é pomba, né? Eu lembro do Espírito Santo. Então eu lembro da paz do Espírito Santo. Apesar dele estar naquela fase de subida assim, em todos os cantos. Foi tudo coincidência todos serem com J? Foi coincidência. Aí só o Micael que agora veio. Aí Micael é quem como Deus vai agora é o meu lutador. E quanto tempo falta para o Micael vir? Minha data seria 14 de maio, mas é cesárea, então vai sair um pouquinho antes, ainda não está marcado. Então tá chegando. Eu tô perguntando isso porque a previsão do futuro daqui 5 anos. Eu sei que é a vontade de Deus, mas são 8? Presente, gente. 8? 9? Não sei, né? Então, meus pais tiveram 4. Será? Realmente é uma incógnita. Falam, Luísa, você vai ter 10 filhos. Eu não sei mesmo. Você não vai dar previsão, acho que 8 ali. Vou deixar a minha aqui. Daqui 5 anos a gente vê se rolou. Eu imagino os netos. É verdade. Sabe quantos netos meus pais já têm? 14. 14? Eles tiveram 4 e agora esses 4 estão tendo... acabou de casar. Meu irmão casou em dezembro. E acho que engravidou na lua de mel. Já tá... Meu Deus, vocês já têm garantido 5, que eu acho que vai virar 8. Mas 5, se cada um tiver a mesma, são 25 netos. Meus outros 2 irmãos que já estão casados há mais tempo têm 4. E meu irmão casou agora, tem, né? Tá esperando o primeiro. Caramba. Então ainda é novinho ele tem... O Arthur tem o quê? 20... Esqueci. 27, 28. Mas é isso, Luísa. Queria te agradecer principalmente por estar grávida aqui, sentar 1 hora, conversar comigo, mas também o tempo e a paciência de explicar aí. Eu vou deixar, já apareceu o Instagram dela aí, mas na descrição, para quem quiser entender sobre alguém que está falando bem do assunto. Eu vim aqui meio de poser, né? Sou católico, comprei a Bíblia para começar a ler. Que bom! Aí você falou aí, vou começar a ler esse ano. Talvez ela tenha dado spoiler aqui, galera. A gente censurou aí, mas vai vir. Depois desse podcast aí, o Igão... Não vem jogar mais pressão pro meu lado. Pressão. Olha lá. Tem pressão. É isso, mas tem obrigado. Tem que casar com toda a consciência. Não, é isso. É que eu não quero dar spoiler esse ano, mas é pra... Vai vir aí, vem aí. Será? Mas pode, vai ser aberto a vida. Vou ter que estudar um pouco mais pra entender. Tem que ver. Filhos... Foi bom o papo pra abrir a mente. Vou estudar ali, mas quem sabe. Depende da Rafa também, né? Claro. É isso. Isso é um assunto do casal. Não, mas eu gostei muito do que você falou de verdade, assim, é como a gente vê nosso relacionamento desde o começo. Ela é minha primeira e única namorada, né? Sempre foi esse pensamento como pro casamento. Então foi muito bom o papo em diferentes gerações. Rafa, né? Olha aí, Rafa. Em gerações Acho que diferentes. Já um pedido de casamento sem você estar presente. Calma. O que já me cobra esse pedido, você não tá entendendo. É muito criativo pra isso, cara. Vai chegar o dia aí. Mas, então é isso. Queria te agradecer, deixar as informações aí. E que venha o Micael também com muita saúde, né? Amém, obrigada. Então, eu agradeço o convite. Foi muito divertido. Foi diferente, eu sei que foi diferente. Muito divertido, porque existe uma diferença geracional e até de público aqui. Tá me chamando de velho, não, que isso, pelo amor de Deus. Acabamos mal, galera, é isso. Comenta o próximo convidado e se inscreve. Valeu!